Bom dia! Mais um Café com Mulheres. Muito bem-vinda! Muito especial. Queremos mais uma vez olhar a palavra e algumas perguntas. Queremos fazer olhando para a palavra, mas também olhando para a nossa vida. Nós temos algumas frases que nos acompanham na nossa vida. Eu ouvi quando era criança: mentira tem perna curta. E em vários momentos a gente vai citando ela no decorrer da nossa vida, não é mesmo? E eu quero conversar com você hoje de uma frase que eu via muito e que por muitas vezes eu repeti: toda ajuda é bem-vinda. Será que toda ajuda é bem-vinda? Vamos conversar sobre isso hoje. Muito bem-vinda, sou Elaine Schiller, missionária CEPAL, coordeno o Ministério Mulheres Mentoras, Mulheres Mentoreando Mulheres. Quero compartilhar com vocês então que às vezes nós estamos em dinâmicas da nossa vida onde parece que a gente não sabe onde vai começar a resolver nossos problemas. Que a gente tem vontade de sentar na beira da calçada, na frente da casa, do prédio, em qualquer lugar e dizer, como Hard dizer, aos céus, ó vida, ao azar, e a gente não sabe por onde começar. Dinâmicas de N compromissos ou situações para resolver e assim por diante. E é interessante, então, nesse momento de caos, qualquer oferta de ajuda vai nos parecer como um oásis no meio desse deserto, não é mesmo? Uau! Alguém está estendendo a mão ou fazendo algo ou dizendo deixa isso comigo. E é como uma água que vem em nossa vida quando estamos sedentas por um direcionamento, uma ajuda. Bem, mas como eu já fiz essa pergunta antes, eu quero repeti-la. Será que toda ajuda é bem-vinda? Nesses últimos anos, eu tenho caminhado em vários espaços de relação de ajuda para a minha vida e para a vida de pessoas que me cercam e encorajando outras pessoas, líderes de denominações, líderes de ministério, homens, mulheres em liderança, para que estejam em espaços de liderança para a sua vida e, conforme seu nível de responsabilidade, promovam espaços de ajuda significativa e crescimento para as pessoas que estão sob sua liderança. Então, eu quero compartilhar com vocês o que eu nessa caminhada consegui ir apreendendo para a minha vida e também para a vida daqueles que eu encorajo a viver essas relações de ajuda que geram crescimento. Bem, primeira coisa, a Bíblia fala que a edificação é mútua. E o crescimento, ele vem de Deus. Mas esse crescimento também vem por meio de relacionamentos. É o que Paulo diz em Coríntios 3. Ele diz que em 1 Coríntios 3, que um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Então, nós precisamos estar inseridos no corpo de Cristo e vivenciarmos relacionamentos de ajuda para experimentarmos plenamente o crescimento que Deus quer nos dar. Porque a Bíblia fala claramente que a edificação é mútua. Então, edificai-vos uns aos outros é um mandamento de reciprocidade. E é um mandamento, é uma ordem de Jesus que nós nos edifiquemos. Bem, então o cuidado mútuo é muito importante para nós, porque esse cuidado é o fator que desencadeia o nosso crescimento. Se eu não estou num relacionamento de cuidado, eu vou ter prejuízo no meu crescimento nas diferentes áreas da minha vida que eu preciso experimentar crescimento, e Deus quer que eu experimente, que eu me desenvolva enquanto pessoa. E não só em liderança, em técnicas ou habilidades de liderar, mas enquanto pessoa, enquanto aquilo que eu sou. Bem, então com isso, na igreja, esse relacionamento de ajuda mútua que permite edificação, ele pode acontecer por meio da capacitação, no relacionamento entre pessoas, ele pode acontecer por meio do aconselhamento, por meio do discipulado, por meio da mentoria. Isso pode acontecer num contexto de pequeno grupo, pode acontecer no gabinete, pode acontecer numa conversa, pode acontecer no 1 a 1, no relacionamento discipulado 1 a 1, ou mentoria 1 a 1. Essas são as estratégias. Mas importa que esses relacionamentos aconteçam para que a ajuda mútua possa acontecer e eu experimentar crescimento, ok? Bem,
O que eu quero compartilhar com vocês agora nasceu de duas perguntas que me inquietaram. Olha só, primeira pergunta: quais são as características dessas relações de ajuda que facilitam o cuidado mútuo e, por conseguinte, geram crescimento na nossa vida e na vida das pessoas? E segunda pergunta que me inquietou, que eu quero desenvolver minha conversa hoje a partir dela também, é quais são as características, então, dessas relações de ajuda? E depois, então, no outro extremo, se é possível definir as características que fazem com que certas relações de ajuda não a ajudem. Mesmo elas estando presentes num universo onde a pessoa deseja promover o crescimento da outra pessoa. Aquela coisa da intenção, a intenção é genuína, a motivação é genuína, ela está querendo ajudar. Ok, então a partir dali eu quero começar então com a primeira pergunta. Quais são as características numa relação de ajuda? Seja discipulado, mentoria, pequeno grupo, aconselhamento do gabinete, onde você estiver, com sua vizinha conversando. Quais são as características numa relação de ajuda que facilitam mais o processo de crescimento das outras pessoas? Eu quero compartilhar a primeira: consciência da necessidade de cuidado para a sua vida. Ninguém muda ninguém. Uau! Ninguém muda ninguém. E eu trago aqui o exemplo da minha vida. Quantas vezes eu quis que meu esposo Daniel mudasse? E minha perspectiva é que ele precisava ser diferente, agir diferente, qualquer possibilidade que ele precisava, de qualquer situação que ele precisava desenvolver alguma habilidade. Minha perspectiva é que ele necessitava de mudança. Mas imagina, quando eu chegava com minha argumentação muito firme, querendo manipular, querendo gerar nele um desejo de mudança, mas querendo já dizer, sua mudança tem que fazer isso, porque eu entendo que precisa ser isso. Então eu chegava com meu poder de argumentação, querendo construir toda uma maneira de manipular para que ele quisesse gerar essa mudança e fizesse aquilo que eu entendia que precisava ser feito. Nesse afã e nesse falar para argumentar, o que acontecia? Ele dizia, tá bom. Mas o tá bom dele não comunicava que estava bom ou que ele estava concordando comigo. O tá bom dele comunicava que ele queria que eu ficasse quieta, porque já estava chateando de tanto conversar, de tanto pegar no pé ou de ser tão incisiva. E é nessa perspectiva, então, que nós precisamos naquele momento ganhar uma perspectiva de um olhar de fora de pessoas que nos ajudassem. Para que pudesse respeitar o processo do Daniel. Para que eu pudesse respeitar o tempo que ele precisava para ele identificar onde ele entendia com Deus que ele precisava mudar também, que eu podia dar minha perspectiva, mas que esse processo é dele, sem eu manipular para que isso acontecesse. E segundo, que Daniel também estivesse aberto a ouvir perspectivas e a mudanças. Que experiência rica! Como nós dois crescemos como pessoa e crescemos como casal. Porque ganhamos a perspectiva de pessoas de fora que nos ajudaram, que foram fundamentais para que nós pudéssemos viver esse processo de crescimento no nosso relacionamento e conosco mesmo. Então, esse olhar de fora nos dá essa perspectiva do que nós não estamos vendo. E eu quero trazer aqui o exemplo da Abigail. Em 1 Samuel 25, Abigail, a carmelita, esposa de Nabal, que era um cara super próspero, um fazendeiro, dono de terras, tinha ali seus escravos, seus empregados, tinha aí seu gado, ele tinha uma situação financeira muito próspera e segura. Ele morava na região montanhosa de Judá. Mas essa mulher, Abigail, ela tem duas habilidades que se destacam. A primeira habilidade, ela ganha o coração e ela consegue fazer colocações assertivas para Davi. Nós já vamos ver a situação. Então, para que Davi pudesse ouvi-la, ela ganha o coração e faz colocações assertivas. Bem, Abigail precisou desenvolver isso, porque era uma questão de sobrevivência. Seu marido Nabal era um homem arrogante, um homem intempestuoso, um homem violento, um homem que se dava muito ao vinho. Nós vemos ali que ele se embriaga, possivelmente com recorrência.
Olha só, ela está num contexto de um casamento, quem sabe infeliz. Nada indica ali de que havia amor ou um relacionamento no qual ela se realizava enquanto esposa. Eles não tinham filhos. O contexto da Abigail, ela precisou desenvolver essas habilidades. Pensa a dificuldade de comunicação dessa mulher com seu marido. Possivelmente uma grande dificuldade. Bem, Abigail percebe a gravidade da situação quando Nabal nega para Davi e seus homens alimento, que Davi e seus homens ajudaram por bastante tempo os pastores que cuidavam do rebanho de Nabal, ajudavam nessa cuida, protegendo dos ladrões e tudo assim. Agora eles dizem, nós estamos com fome, vocês podem nos ajudar. E Nabal diz, quem é Davi? Olha só que arrogância, todos conheciam quem é Davi. Quando foram pedir a ele, os homens de Davi estão pedindo comida, ele diz, quem é Davi? Olha a arrogância de Nabal. Davi já era um homem famoso em Israel, por todos os feitos dele, até pela resistência dele com Saul, que o perseguia, porque ele estava fugindo de Saul nesse tempo. E é nesse contexto, quando a esposa de Nabal fica sabendo, ela toma uma atitude. Ela não fica escondida atrás de uma situação que a oprime. Ela vê o risco que o próprio marido está correndo. Ela vê o risco que os empregados estão correndo. Ela vê o risco que ela está correndo e ela toma uma atitude. Ela pede aos empregados que reúnam o alimento o suficiente e que vão junto com ela até Davi. E ela chega, ela envia aquela comida e ela chega depois, então, diante de Davi. E ela é proativa em ir ao encontro. Ela desce do jumento dela, ela inclina ao pó, ela se lança aos pés do Davi e ela tem palavras sensatas para falar com ele. E isso apazigua o coração de Davi. Isso anula o efeito do insulto que seu marido Nabal de Abigail tinha feito. Palavras brandas desviam o furor do coração. Olha como Provérbios acontece nesse evento aqui de Abigail com Davi. Então é interessante porque Davi estava disposto já a chegar na casa de Nabal e fazer acontecer. Eu sou o cara. E isso, com essa atitude de Abigail, ela ajuda então Davi a não cometer um erro que ele teria que carregar para a vida toda, além dos outros. Então ajuda Davi a ser um homem que pode repensar. Ele fez uma nova escolha a partir dessa intervenção, desse olhar, dessa intervenção de Abigail. Em alguma maneira, Abigail aqui se tornou mentora de Davi. Se tornou alguém que Davi respeita no ouvir, que Davi ouve. E é interessante que o marido de Abigail, ele morre depois, Abigail volta, ele conta para ele isso, o que aconteceu. Ela conta para ele e ele, embriagado, espera ele terminar a embriaguez, porque entende que não pode conversar ali. Terminado, ele tem um ataque fulminante logo alguns dias e então morre. Duro, enrijecido, assim como era o orgulho dele, como era a arrogância dele. E é agora, nessa perspectiva que a gente tem, de ver uma situação que a Bíblia nos relata, de alguém que está numa situação, como eu trouxe a minha e de Daniel, e alguém com um olhar de fora, ganha o coração, tem palavras assertivas e consegue com que a outra pessoa repense. Quando a outra pessoa repense, ela está no lugar de dizer, opa, eu preciso e eu quero ser cuidada. Enquanto a pessoa não está nesse lugar, eu preciso, eu quero ser cuidada, nós não vamos conseguir ajudá-la. Ok? Então, primeira característica de uma relação de ajuda que gera crescimento é a pessoa querer ser cuidada. A segunda característica de uma relação de ajuda que gera crescimento são os relacionamentos de confiança. São realmente ter esse relacionamento da outra, ganhar a confiança da outra pessoa para que ela possa nos ouvir. Nós temos grande dificuldade com feedback, de receber feedback ou de ouvir dos outros os nossos pontos cegos. Mas para isso, para ter relacionamento de confiança, nós precisamos investir tempo em relacionamento. Tem uma expressão que diz assim que precisamos comer alguns quilos de sal junto com a outra pessoa, não é mesmo? Nós precisamos investir tempo, estar com outra. E nesse tempo nós podemos fazer isso inclusive online.
Isso não limita de não podermos estar com outra pessoa, não presencialmente, mas de forma online, e nos conhecermos e nos darmos a conhecer, estabelecendo vínculos de confiança. Muito me alegro que muitos grupos de discipulado mútuo, de pastores, pastoras, esposas, líderes, eles continuam se encontrando online, sempre com o conceito de um pequeno grupo, porque quanto maior o grupo, mais demora para construirmos vínculos de confiança. Quanto menor o grupo, até 3, 4 pessoas, mais rápido nós construímos vínculo de confiança, ok? Então, segunda característica de um relacionamento de ajuda que gera crescimento é relacionamentos de confiança. E a terceira característica é a superação da vergonha de se expor, falando das suas lutas, das suas inquietações interiores. A vergonha é o medo da desconexão, é o que o outro vai pensar de mim se eu trouxer alguma coisa que cai a minha máscara. Eu não sou tão boa quanto pareço, eu não sou tão competente quanto pareço, eu não sou tão santa quanto pareço, eu não sou tão mansa quanto pareço. Eu não sou tão sábia, tão inteligente, eu tenho tanto conhecimento quanto eu pareço. Então, comunicar para os outros as nossas limitações, nós corremos o risco de que a outra pessoa nos avalie pelo que nós estamos demonstrando. E se nós não temos esse vínculo de confiança, é possível que muitas pessoas nos avaliem por ali e nos rotulem, e nós passamos a viver algum estigma em função disso. Mas não podemos nos esconder atrás de máscaras. Precisamos ter lugares protegidos e seguros, vamos falar daqui a pouco, onde podemos nos expor e falar quem somos e das nossas lutas. Tiago diz que quando nós trazemos à luz aquilo que confessamos e trazemos à luz, nós podemos experimentar cura. Antes não. Precisamos ter um espaço onde verbalizamos aquilo que está dentro de nós, que nos causa vergonha, que nos causa dor, que nos causa angústia e que o diabo usa para nos acusar e nos espezinhar e nos fazer sofrer. Bem, então, quando eu tenho esse espaço de segurança, eu também vou vencer essa vergonha de falar. Muitas vezes, em muitas falas que eu tenho escutado, eu não tenho relacionamentos de confiança. Por vezes nós nos escondemos atrás de dizer: como eu vou saber que não vão contar adiante nessa relação de ajuda, num pequeno grupo discipulado ou mentoria que eu estou, num gabinete, não vão contar adiante o que eu estou falando. Principalmente pastores, pastoras, esposas e pastores e líderes. Porque querem se proteger, estão numa função de liderança e bem o fazem em se proteger. Mas muitas vezes nós nos protegemos também atrás de dizer: eu não posso confiar no outro, quando na verdade o nosso grande medo é a vergonha de falarmos de nós mesmos e o que o outro vai pensar de nós. E eu quero te convidar a superar essa vergonha, a fazer pequenos exercícios de falando aos poucos e se expondo aos poucos e construindo relacionamentos onde você se sente seguro, segura a abrir. Quarta característica de um relacionamento que gera crescimento, um relacionamento de ajuda, é um espaço de prestação de contas com foco no relacionamento. A expressão de se importar-se com o outro. Nesse ambiente de graça, nesse ambiente de aceitação, vamos ganhando a habilidade de ouvir o feedback dos outros e não só de falar de nós mesmos, mas também vamos também ganhando a habilidade de ouvir os outros e prestando contas dos processos que estamos vivendo. Se ninguém perguntar para nós, nós vamos empurrando com a barriga compromissos que fazemos com outros e conosco mesmo, que vão gerar crescimento, que vão mudar atitudes, que vão mudar hábitos, que vão mudar, renovar nossa mente, renovar nosso viver, nossa prática. Nós precisamos de pessoas que nos confrontem amor e que nos perguntem como estamos indo no nosso processo. Ok? Então, essas 4 características nós vimos até aqui que contribuem para uma relação de ajuda. A primeira característica é relacionamentos de confiança. Relacionamentos de ajuda para gerar crescimento. Relacionamentos de confiança. A primeira foi consciência da necessidade de cuidado para a sua vida. Ninguém pode mudar ninguém. Eu preciso querer ser cuidada. Segundo, relacionamentos de confiança. Terceiro, aprender a superar a vergonha, a dor e aprender a me expor num ambiente de graça e aceitação. E quarta característica, a prestação de contas. Eu preciso aprender a estar num lugar que me confrontem em amor, me deem feedback, me ajuda a perceber os pontos cegos, mas onde eu vou prestando contas dos processos que estou vivendo. Senão eu vou protelando mudanças, vou empurrando com a barriga e quando o leite derramou, aí
eu tenho prejuízos grandes que eu podia ter evitado antes, quem sabe. Agora, algumas características das relações que dificultam o processo de crescimento de pessoas. É o que queremos olhar agora nessa segunda parte. Primeira característica que dificulta o processo de crescimento das pessoas é a cultura de encontros somente para falar de teologia, para ensino teológico. Eu não preciso falar de mim se eu estou falando de teologia. Se eu estou falando da Bíblia. Eu posso muito bem falar versículos bíblicos sem falar o quanto isso está indicando que é necessário mudanças em minha vida. Eu posso falar de ensino teológico sem aplicar isso em minha vida. Compartilhar ensino de cabeça para cabeça. Isso vai ser na IBD e é importante termos espaços de ensino. Isso vai ser em outros espaços de ensino que eu posso ter. Eu preciso ler bons livros, eu preciso estudar, eu preciso ter uma boa Bíblia de estudo, eu preciso me dedicar ao estudo. Mas eu preciso ter onde vida se encontra com vida. Relacionamentos de ajuda onde eu não me escondo atrás do saber teológico. Onde eu falo o que essa teologia, o que essa palavra da Bíblia implica em minha vida. Gosto muito de 3 perguntas que me ajudam nesse processo. O que eu ouvi de Deus naquela leitura, seja do livro ou da Bíblia? O que eu entendi disso para minha vida? O que Deus está falando em relação aos meus processos, onde eu preciso mudar? E terceiro, como eu vou obedecer? Palavra que não se pratica, não é discipulado. Como eu vou obedecer? O que eu ouvi de Deus, o que eu entendi disso para minha vida e como vou obedecer? E o que dificulta muitas vezes uma relação de ajuda para gerar crescimento é que nos escondemos atrás de um saber teológico e não conectamos esta palavra com nossa vida e falamos onde em nossa vida precisamos mudar e o que queremos fazer para mudar. Segunda característica que dificulta uma relação de ajuda para gerar crescimento é a cultura de não sermos suficientes. E para isso então usamos máscaras. Vivemos numa cultura onde não conseguimos ser boas bastantes, magras bastantes, inteligentes bastantes, isso gera vergonhas. Muitas vezes nos é requerido que sejamos perfeitos ou perfeitas. Um perfeito pastor, uma perfeita líder, uma perfeita esposa de pastor, uma perfeita líder de pequeno grupo, um perfeito pai de família, um perfeito homem, um perfeito marido e N situações. Então nós vivemos numa alta expectativa das pessoas conosco e muitas vezes conosco mesmo. E nós não damos conta desse lugar. E aí nós vamos começar a fazer uso de máscaras para esconder que não damos conta desse lugar. E isso nos adoece. Então as pessoas esperam que nossas famílias também sejam encantadoras e perfeitas. Então um estudo indica que uma das áreas que tem sido um gatilho que deixa as mulheres vulneráveis e não se sentir suficientes e com vergonha é a aparência, é o principal gatilho para as mulheres. E o segundo gatilho é a maternidade. É aquela pergunta que diz assim, está casada, quantos anos, tanto? Não tem filhos ainda? Ou não quer ter filhos? Como se fosse gerar uma culpa. Eu preciso ter filhos nesse tempo, eu preciso... Gente, eu fiz muitas vezes essas perguntas. Eu me coloco nesse saco junto com muita gente. Então, muitas vezes nós temos questões que nos geram vergonha, principalmente em mulheres. E 2 gatilhos nesse estudo de Brené Brown, publicado no livro A Coragem de Ser Imperfeito, da editora Sextante, trabalha isso. É a aparência, de termos essa aparência bonita, de darmos conta de um estereótipo de beleza que nos é imposto. Assim também a questão da maternidade, na pesquisa dela, indica o segundo fator de vergonha. Então não somos magras, jovens, bonitas, não estamos usando creme suficiente para que as nossas rugas não apareçam. Entender quem devemos ser, o que devemos ser e como devemos ser. Entender quem devemos ser, o que devemos ser e como devemos ser é uma descoberta que nós podemos fazer como filhas amadas de Deus. Então, um dos empecilhos de que nós possamos experimentar uma verdadeira ajuda que traz crescimento é nos colocarmos num lugar que não damos conta e que não possibilita, nunca somos suficientes, que não nos possibilita abrir nosso coração e mostrar nossas vulnerabilidades. Um grupo
de cuidado, um grupo de discipulado é o lugar onde eu posso experimentar este cuidado. Então eu quero convidar você a experimentar isso. E experimentar relacionamentos de confiança, que onde você possa viver seus processos, e abrir, e falar das vergonhas, e fugir de exigências que não lhe cabem, que você não precisa dar conta, mas que você pode ajudar a ser a melhor pessoa possível neste tempo, a melhor mulher possível, a mãe possível neste tempo, a líder possível nesse tempo, a pastora possível nesse tempo, o pastor possível nesse tempo. Então eu quero trazer para vocês que a relação de ajuda é bem-vinda quando ela não gera dependência. Ela é bem-vinda quando eu estou consciente que preciso dela. A relação de ajuda é bem-vinda quando eu desejo receber ajuda. A relação de ajuda é bem-vinda quando eu estou comprometida com o processo de ajuda. E a relação de ajuda é bem-vinda quando ela contribui de forma saudável para o meu crescimento. Que toda ajuda que nós precisemos, nós possamos recebê-la com gratidão, porque Deus encaminha pessoas para cuidar de nós, que Ele cuida de nós por meio delas e nos trazer o crescimento, um processo humano e divino. Abigail foi mentora de Davi, sabendo acolher o coração, acessar o coração dele e fazer boas perguntas. Que sejamos nós também, assim, homens e mulheres que vivem esse cuidado para a nossa vida. Eu quero de forma especial agradecer você que nos acompanha nessas lives, nos vídeos, que elas possam gerar crescimento em sua vida. Não ande sozinho, gere movimento. Faça iniciativas de caminhar com alguém mais próxima ou mais próximo de você. Espero você próxima terça-feira na nossa próxima live, Café com Mulheres.